Boa noite para quem está no Brasil e na França. É um prazer estarmos aqui hoje juntos para mais essa live dos Encontros Literário Alter Brasilis. Hoje o nosso tema é o Chico Buarque e a França, com a professora Ana Clark. Ana Clark, que é professora de pós-graduação de Letras e Literatura da Universidade Federal de Minas Gerais, portanto ela está em Belo Horizonte e eu em Paris nesse momento. Obrigada, Ana, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco hoje para falar sobre o Chico Buarque e a França, como é que a obra do Chico, ela tem interferência, né? Como é que a França está na obra dele e como a obra dele é recebido aqui na França. Eu queria lembrar para vocês que não conhecem, a Ana trabalha com Chico, tem o tema do Chico desde 2008, está na quarta pesquisa, as 3 outras deram esse livro, deixa eu ver aqui, como é que é o pronto, Chico Buarque, né? Recortes e passagens, pela Universidade Federal de Minas Gerais, é complicado aqui, pois é, este livro aqui, e o próximo, que é o tema da nossa conversa de hoje, né, Ana? Muito boa noite, então, boa noite a todos, a todas. Primeira pergunta, Ana, como é que você, então, você que se interessou e fez muitos outros trabalhos sobre outros autores, sobre a literatura brasileira, o interesse pelo Chico Buarque. Por que Chico Buarque, né? Porque Chico Buarque trabalha desde 2008 e você se interessa pela obra literária, claro, professora de literatura. Conta pra gente como é que é essa decisão de trabalhar com a obra do Chico e trabalhar especificamente sobre os livros do Chico. Bom, boa noite, Mazé, em Paris. Boa tarde para o pessoal aqui do Brasil. Eu agradeço esse convite para participar dessa live e é um grande prazer para mim estar em Paris, ainda que virtualmente. Impossível. Você deveria estar aqui no mês de maio, né? Pois é. Mas aí eu ouvi esse problema. Bom, como você disse, desde 2008 eu venho me dedicando a pesquisar a obra do Chico, né? Eu já trabalhei, no início da minha carreira, eu trabalhava com literatura infantil, depois eu fiz longas pesquisas sobre Machado de Assis, sobre Clarice Lispector, e eu sempre tive uma admiração muito grande pela obra do Chico, tanto musical, depois, quando ele começa a publicar romances, pela obra teatral também, novela, crônicas, e né, que ele é, como se diz, um artista multifacetado. E eu pensava um dia em fazer uma pesquisa formal, acadêmica, sobre a obra dele, e em 2008 eu iniciei uma pesquisa que tem até um título um pouco estranho, para quem não conhece a psicanálise de orientação lacaniana, que me interessa muito, que é a Intimidade, em Chico Buarque, uma leitura a partir de Budapeste. Os 2 primeiros romances do Chico, o Estorvo e o Benjamin, me atraíram, tem uma técnica muito refinada, mas foi Budapeste que me capturou. E aí eu uso um neologismo de Lacan, intimidade, que para Lacan é uma exterioridade íntima, ele abole essa distinção entre um dentro e um fora. É um fora que está dentro, furando de alguma forma a completude. Isso me chamou a atenção, porque a obra do Chico, os estudos sempre foram muito marcados por dualidades, né? O nacional, o estrangeiro, o local e o global, o popular e o erudito, o comum e o incomum. E, lendo Budapeste, num determinado trecho da narrativa, eu pensei essa noção de intimidade e, a partir daí, eu comecei a reler a obra do Chico até então, dentro dessa ideia, que não tem uma distinção entre um fora e um dentro. Há um fora que está dentro, né, um estrangeiro nacional, ou, por exemplo, pensando no comum e no incomum, ou no ordinário, o ordinário, o extraordinário, no ordinário, e por aí vai. Essa foi minha primeira pesquisa. Aí, depois, pensando muito nessa ideia do comum, do incomum, eu desenvolvi uma segunda pesquisa que se chamou Chico Buarque, uma poética do comum. Ela se iniciou em 2011
E eu trabalhei muito essa ideia que está desde o início das composições do Chico, o homem comum, o viver em comunidade, o viver junto, que isso perpassa a obra dele toda, sobretudo musical, né, até concepções mais recentes, e nessa ideia de que no comum eu encontro o incomum. Por exemplo, se eu penso numa canção feita de futebol, um tema tão comum no Brasil, é uma canção com uma sofisticação impressionante, em que musicalmente e também a letra reproduzem jogadas do futebol. E nessa segunda pesquisa, eu percebi que um dos destinos, por assim dizer, do comum na obra do Chico, seria um vestígio que restou. E aí eu comecei a ter uma ideia de fazer uma terceira pesquisa, depois dessa, que seria verificar o que restou da vida e da obra do pai do Chico, o famoso historiador Sérgio Buarque de Holanda, na própria obra do Chico, de que maneira que o Chico estetiza esse que restou do pai. Aí eu iniciei uma terceira pesquisa em 2014, que eu chamei de Chico Buarque, Sérgio Buarque de Holanda, Interlocuções. E trabalhei muito com depoimentos que o Chico deu sobre o pai dele, inúmeros depoimentos. Eu fazia uma coleção de depoimentos sobre o pai, de alguma forma, ficcionalizar, né? Todo relato de memória, toda memória, todo relato, tem algo de ficcionalização. Eu trabalhei muito com leite derramado, né? De que forma isso acontece em leite derramado. Depois, no final de 2014, ele publica O Irmão Alemão, no Brasil, que traz demais essa figura do pai ficcionalizada. E aconteceu uma coisa interessante, que em 2015 eu tive a chance de fazer uma entrevista com Chico Buarque aí em Paris, e foi uma conversa muito interessante, e a partir daí eu reuni os inúmeros textos que eu já havia escrito sobre o Chico, muito assim em congressos, né, que foi uma coisa muito importante. Não, esse tempo todo de pesquisa foi uma coisa muito importante, a ida em congressos, sobretudo internacionais, que eu podia ir sentindo como que o Chico é recebido fora do Brasil. O primeiro congresso que eu participei sobre a obra do Chico foi no final de 2008, na Universidade de Chipre. Foi muito interessante, porque eles foram apresentados, muitos deles, ao Chico escritor, que eu trabalhei com Budapeste, antes de conhecerem muita coisa do Chico compositor. Eu já apresentei trabalho sobre o Chico na Turquia, em Paris várias vezes, na França, em outras cidades, na Alemanha, na Inglaterra. Vamos falar um pouco, a gente vai voltar aos livros. Eu gostaria que a gente falasse de recomeçar, de ver os primeiros contatos com a França do Chico, né? Introduzir, eu queria dizer, o Chico morou em Roma por 2 vezes, né? Quando era garoto, pequeno, 9, 10 anos, depois do período da ditadura. Ele tem o livro, né? Budapeste, né? Budapeste, outro Alemanha. Como é que ele, os primeiros contatos do Chico com a França, como é que se dá? Bom, aí, né? Então só fechando o que eu estava dizendo. Depois disso, né, dessa terceira pesquisa, desse livro que você apresentou, me veio a ideia de desenvolver essa quarta pesquisa, né, que eu concluí agora em fevereiro, formalmente, mas que eu estou trabalhando em ensaios para publicar um livro. A relação do Chico com a França, eu poderia resumir a relação na infância, na adolescência e na vida adulta, por assim dizer. Na infância, como você disse, quando o Chico morou na Itália com a família, que o pai foi dar aula na Universidade de Roma, a família vai a Paris, e o Chico, no depoimento dele no DVD A Flor da Pele, ele fala que ele, com 10 anos de idade, ficou deslumbrado em ver fotos de mulheres nuas nas capas de revista, nas portas de cabaré, e é muito interessante que ele fala que foi o meu primeiro alumbramento, que ele está citando Manuel Bandeira, Invocação a Recife, quando o poema diz: eu vi uma mulher nuinha no banho, foi meu primeiro alumbramento. E aí esse DVD, A Flor da Pele, é dedicado ao feminino na obra dele, então esse enigma do feminino que Paris já trouxe de alguma forma.
Na adolescência, um tema que a gente pode depois voltar é o acesso à biblioteca de Sérgio Buarque de Holanda, onde ele vai ler livros de literatura francesa, e também livros de outras literaturas em francês. E na idade adulta e até hoje, ele declara, sempre em depoimentos, que Paris é uma cidade onde ele se recolhe para escrever livros, para compor canções. Ele até diz, nesse mês DVD, que Paris é uma cidade saborosa. Nessa entrevista que ele me deu, ele fala que ele é um caminhador e que Paris é uma cidade que foi feita para ser vista, para a gente caminhar. Então, eu acho que até hoje é uma atração muito grande que ele sente pela França, né? Ele vem sempre para cá, todos os anos, em 2 períodos, ele vive muito meses, como é que você... Bom, eu acredito que normalmente na primavera e no outono, né, ele vem aqui esse ano, certamente não por causa do problema, né, ia ter um apartamento aqui, então essas temporadas para ele eu acho que são muito interessantes, muito boas, né. Ele tem um apartamento aqui no bairro, Ile de Saint-Louis. Eu acho que os direitos autorais também dele aqui na empresa francesa, né, Sacema, que recolhe os direitos autorais. E ele é traduzido, né, traduzido mais de 20 línguas. Essa relação que ele tem com a França é diferente? Como é que ele é diferente em relação aos outros países? Bom, com relação à literatura dele, né, ele tem a ficção dele, aos romances, melhor dizendo, ele tem 6 livros já publicados, os 5 primeiros foram traduzidos para o francês, sempre pela editora Gallimard, para inúmeras outras línguas, né, eu até pus aqui uma pilhazinha, o primeiro Sim. livro dele, Estorvo, foi traduzido como Embrouille, né? O segundo livro dele, Benjamin, foi traduzido como Por Circuit. O terceiro, Budapeste. Por exemplo, o primeiro, eu não sei porquê, eu só tenho edição de bolso. Esse eu tenho as 2 edições, a de bolso, e o Budapeste, ele foi o mais traduzido deles, inclusive eu tenho Budapeste em húngaro, dá para entender tudo. Sim. Como diz no próprio livro, que o húngaro é a única língua que o diabo respeita, né? O quarto livro dele, no Brasil, Leite Derramado, e que foi traduzido com Je sors de Rédici, que é o início da narrativa, começa assim, eles optaram por não traduzir como Le Verset, né? E eu tenho essa a mesma capa, e o último traduzido na França, O Irmão Alemão, peraí, deixa eu... Tá bom, tá bem. E também, nessa pesquisa, apesar do enfoque ser a França, eu vi muito a tradução dele, a aceitação dele na Alemanha, né, O Irmão Alemão. E o último, publicado no ano passado, que ainda não foi traduzido, o Essa Gente, mas imagino que deve sair também logo mais. Em breve pela própria Gallimard, né? E sim, a relação, me desculpa, eu te cortei, sobre a relação, como é que como é que faz a diferença, o que a França, que diferença ela faz em relação aos outros países que também traduziram as obras do Chico? Bom, é curioso, não, assim, o que eu senti, por exemplo, a minha pesquisa foi sobre a recepção na França, então eu tive acesso a outras resenhas, assim, não como objeto de pesquisa, mas como curiosidade, né, e normalmente os livros do Chico são muito bem aceitos no exterior. Por exemplo, Leite Derramado teve uma resenha belíssima, se não me engano, no New York Times. Na França, eu posso dizer melhor, ela sempre recebeu muito bem os romances do Chico. Desde o primeiro, o Estorvo, né, o Benjamin, eu acho que a partir de Budapeste que começaram resenhas assim
mais eloquentes, vamos dizer assim. Libération dizendo maravilha de livro, Le Monde dizendo que é um dos escritores mais interessantes da literatura contemporânea latino-americana, e todos os outros foram muito bem aceitos. E o Irmão Alemão, aconteceu uma coisa curiosa, vou falar muito rapidamente disso, porque em breve vai ser um artigo meu sobre isso na revista da Société Nationale de Langue Néo-Latine, e eu comparo a recepção do Irmão Alemão no Brasil, na França e na Alemanha. E no Brasil, publicado no final de 2014, houve algumas resenhas que fizeram restrições, alguém até falou que analisaram o livro de forma corrosiva, questionando muito o sentido da Biblioteca do Pai, que é uma coisa muito forte, né? Eu acredito que na vida do Chico, nos depoimentos dele, e é ficcionalizado também no Irmão Alemão. E os franceses gostaram muito do livro, e alguns destacaram justamente o papel da biblioteca paterna no livro, e os alemães mais ainda. Os alemães, assim, elogiaram muitíssimo o Irmão Alemão, né? Então, eu acredito que eu nunca vi, de tudo que eu li, não só na França ou na Alemanha, que eu tive para fazer essa pesquisa dos livros em alemão, eu tive a preciosa ajuda de um colega, Georg Ott, que traduzia todas as resenhas para mim. Eu não vi nenhum comentário assim soltando farpas, pelo contrário, né? Então eu acho que ele vem sendo muito bem recebido fora do Brasil. Antes dos livros, né, a música, a penetração das canções dele aqui na França, como é que você vê isso antes ele teve ele é muito, depois a gente vai conversar mais, mas a recepção, né, na França das músicas dele. Eu acho, mas que um marco da entrada das canções do Chico na França, sem dúvida nenhuma, se não me engano, em 1988, que houve aquele anúncio publicitário de uma água tônica usando Essa Moça Tá Diferente, que é um samba do final da década de 60. Clássico, né? O clássico. Então, aquele vídeo, né, aquele anúncio em que o próprio Chico canta em português, o samba dele, mas a paisagem é uma praia com mulheres dançando, né, sambando ali naquela praia idílica, talvez a praia de Copacabana, não sei. Então, isso fez um enorme sucesso na França, né? E até hoje, eu lembro do ano passado, cruzando uma ponte ali do Sena, de repente aqueles músicos que ficam ali, eu falei, gente, conhece essa música, ele está lá tocando, essa música está diferente. Alguns questionam isso, por exemplo, o jornalista Jérôme Dupuy, ele fala que essa associação do nome do Chico ao samba pode, assim, impedir o alcance dele como escritor. Eu não sei, até no ano passado, quem me concedeu uma entrevista muito interessante sobre a recepção da literatura brasileira na França, não apenas a do Chico, foi a pesquisadora e tradutora Isabela Borges. Ela me disse que achava que não, que ela já trabalhou com esse samba e mostrando, olha, o Chico vai além, ele não é só o compositor do Essa Moça Tá Diferente. Mas, então, além dessa música diferente, várias canções do Chico aí foram traduzidas, vertidas para o francês, né? E cantores importantes interpretaram, por exemplo, a Dalida cantava a banda, mas uma versão assim, bastante perto da versão da letra original, não como a banda em alemão, que a francesa Franz Gall gravou, que não tem nada a ver com a banda, é uma mulher que tem laranjas na cabeça, bananas no quadril, não tem nada a ver. Eu acho que talvez o maior sucesso dele aí, que foi a canção que foi traduzida para o francês, eu tive errado, do Nougaro, que seria uma tradução, uma versão de O Que Será a Flor da Pele, também é muito distante da Flor da Pele, aliás, a cantora original. Aliás, a cantora Maria da Aparecida teve uma grande briga com o Nougaro, justamente porque ela achava que ele traduziu e fez uma outra coisa, que era a música, que era uma música do tempo de ditadura e tal, e ele fez uma música muito alegre, que não correspondia com
filosofia, se a gente pode dizer, da obra do Chico. Tem, na letra tem, na casa da mulher tem hortênsias, tem um gato ao pé da lareira, quer dizer, quando você vai imaginar um gato e hortênsias, no que será. O Mustaqui, o queridíssimo Jorge Mustaqui, ele traduziu o Fato Tropical, Portugal. Agora, um fato importante, porque eu acho que assim, o francês que não domina o português, ele não está tendo acesso às letras do Chico. Claro que toda tradução é uma transcriação, etc. e tal, mas são versões muito diferentes. O próprio Chico traduziu para o francês, verteu para o francês, uma canção dele, o Eu Te Amo, que foi, que se chamou Dis-moi comment, uma letra muito linda, né? Aquelas rimas do Chico, o Zé Miguel Wisnik fala que o Chico ele sabe rimar como poucos poetas sabem, e ele apresentou uma vez, em 94, no Olampiá. Então, é a única canção que ele mesmo traduziu e que, né, aí o francês, que não sabe português, poderia aprender. Agora, mesmo assim, os franceses sempre deram muita atenção ao Chico compositor, cada novo álbum é noticiado, né? Então, convidado programas literários aqui, né? Muitos, para o escritor, sem dúvida nenhuma, né? Mas também eles dão muita importância ao Chico, o compositor, e alguns até se lamentaram, porque o Chico apresentou o show dele, Caravanas, em várias capitais do Brasil, foi a Portugal, e muitos por que ele não foi à França, né? Então, como compositor também, ele é apreciado, mas como romancista, eu acho que a aceitação dele é muito grande. E, só dando um exemplo, haja vista o prêmio Roger Caillois, que ele ganhou em 2016, pelo conjunto da obra, que é um prêmio que a cada ano é dado para um escritor francês e um escritor latino-americano. E ele foi o segundo escritor latino-americano que recebeu. O primeiro foi Haroldo de Campos. Então, acho que mostra a importância que os franceses dão à obra dele em geral, né? Com certeza. Ana, eu gostaria que você nos falasse um pouco de como é que a França, né, está presente na obra dele. Eu acho que aí eu volto ao tema da biblioteca paterna, né? E como esse tema é um tema muito importante para a gente discutir essa relação, eu queria ler um depoimento dele pequenininho sobre isso. Há inúmeros depoimentos dele sobre essa biblioteca paterna, mas esse eu achei mais ilustrativo. Ele diz o seguinte: a partir dos meus 15, 16, 17 anos, a minha adolescência, eu comecei a ler muito. E comecei a ler muito em francês, que ainda hoje eu escrevo melhor do que falo, segundo ele. Era a influência da biblioteca do meu pai. O que ele mais tinha era literatura e língua francesa. E ler foi uma maneira que encontrei de me aproximar dele. Ele me indicava desde clássicos como Flaubert, até Céline, Camus, Sartre. Li ainda em francês Kafka, Dostoiévski, Tolstói, uma boa dose de literatura russa. Eu me lembro de lá pelos 18 anos ir para a faculdade de arquitetura com esses livros em francês, porque era uma atitude um pouquinho snob. Talvez para me valorizar dentro de casa, ou talvez para agradar o meu pai. Era uma atitude um pouco exibicionista, até que um colega meu me deu uma debochada. Mas você só vem com esses livros para cá, por que você não lê literatura brasileira? Ele disse, você tem razão. Aí eu comecei a ler Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Guimarães Rosa. Então, antes dos autores brasileiros, ele se encantou com isso. Então, eu acho que, assim, só também resumindo, alguns autores a gente encontra um diálogo intertextual muito rico do Chico com eles. Vou falar começando por Baudelaire. Quem ouve as vitrines, né, aquela canção tão conhecida, vê que há um diálogo intertextual muito rico com uma passante do Baudelaire, né? E a invenção que ele instaura, né, é muito interessante. Por exemplo, na passante do Baudelaire, até o Walter Benjamin disse que não é um amor à primeira vista, é um amor à última vista, ela se vai. E nas vitrines a mulher deixa um rastro, né, naquele final tão bonito, passas em exposição, passa sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão, né, ela deixa um rastro de poesia. O Baudelaire também, curiosamente, que essa associação já é feita,
ele aparece no final da canção do Chico, Ode aos Ratos, quando termina a canção Ó meu semelhante, filho de Deus, meu irmão. Eu até anotei aqui para não esquecer. E no final do Flores do Mal, que abre no final de Ao Leitor, né, que abre Flores do Mal, hipócrita leitor, meu igual, meu irmão. Então, a Ode aos Ratos dialogando. Outros, por exemplo, Bola de Sebo, do Maupassant, que eles dariam um diálogo, o Genie e o Zeppelin. Camus, só pensando numa canção mais recente do Chico, que é As Caravanas, está ali o Messot, do Estrangeiro, né? Foi o sol que fez a matar o árabe, as caravanas também dialogam com isso. Então, assim, a literatura francesa, ela aparece na obra dele como literaturas de outros países, brasileira, Shakespeare, né? E também não só a literatura, mas como a língua francesa entrando em canções. Talvez o exemplo mais interessante... né? O Jacques Brel teve ele ouviu muita música do Jacques Brel? Não, sim, parece que ele admirava muito o Jacques Brel, e quando ele ouve Ne me quitte pas, eu acho que ele se encanta. E um dia, ouvindo Atrás da Porta, eu falei, bom, gente, Atrás da Porta poderia ser um diálogo com o Ne me quitte pas, lá o homem que pede para a mulher não abandoná-lo, e Atrás da Porta é a mulher pedindo para não ser abandonada. Mas nessa mistura do português e do francês, eu acho que a canção mais emblemática é a Joana Francesa, né? Que ele compõe para o filme do Cacá Diegues, para a personagem da Jeanne Moreau, e a Jeanne Moreau grava essa música, né? E há toda uma mistura, né, da língua francesa entrando no meio da língua portuguesa e fazendo jogadas interessantíssimas. Tem uma hora que fala, né, acorda, 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 você pode ler acordo, da cor, né? Tem uma hora que fala la mer m'arrebatou, você pode ler o mar, maré, barco, ou o mar me arrebatou, que é uma canção onde há uma mistura do português e do francês. E tem uma outra canção que não é muito conhecida, e se permitir, eu gostaria de ler. Eu acho que a cultura francesa, em todos os sentidos desse termo cultura, entra. É uma canção, chama Canção de Pedroca, com música do Francis Raime, que foi feita por uma peça do Rei de Ramos, se não me engano, e que o Chico mesmo nunca gravou. Eu acho muito interessante. Chama assim: Quando nos apaixonamos, poça d'água e chafariz. Ao olhar o céu de Ramos, vêm-se as luzes de Paris. No verão é uma delícia, a brisa fresca de Bangu. Mesmo um cabo de polícia só nos diz merci beaucoup. Eu ouço um samba de breque com Maurice Chevalier. Bebo com Toulouse-Lautrec no bar do Caxinguelê. Daí ninguém mais estranha o Louvre na Praça Mauá. E o borbulhar de champanhe no gole de Guaraná. Cascadura é Rive Gauche. O mangue é Champs-Élysées. Até mesmo um bate-coxa faz lembrar um padedê. Purê de batata roxa parece marrom glacê. Eu acho que é a melhor mistura aí desse cultural, né, francês e da França e situações do Brasil, né? Isso do lado do Chico, né, do francês na obra do Chico. E do outro lado, né, como é que o Chico ele está presente aqui, né? A gente sabe que a música é muito, muito ouvida, os livros são traduzidos, todos os livros traduzidos, a gente está na espera do último, né? Como é que você vê? A imprensa dá muita atenção, né? A imprensa escrita, você citou alguns artigos do Monde, Libération, mas existe também os programas de televisão e tal. Como é que a gente pode dizer que a influência que ele pôde ter na cultura francesa desses últimos tempos, né? Bom, eu não sei, não sei se eu saberia te responder a influência na cultura francesa. O que eu sinto é essa enorme atenção, né, que ele vem tendo da imprensa, né? Tem até algumas críticas, algumas resenhas muito interessantes, e o que eu tenho percebido também, que, eu não sei se talvez respondendo sua pergunta ou saindo para um outro assunto, é um interesse muito grande
em conhecer assim o Chico, as posições dele, né, como que ele poderia trazer alguma notícia sobre a situação brasileira. Tanto que, por exemplo, o Le Monde, eu achei uma coisa curiosa, o Le Monde ele sempre fazia resenha de livros dele. Aí depois, eu não encontrei resenha do Irmão Alemão, mas o Le Monde, em junho do ano passado, se não me engano, ele fez uma longa reportagem de capa sobre o Chico, mas ele não tocou nem nos romances, nem falou de canções mais antigas, ele queria saber o posicionamento do Chico sobre a situação brasileira. Né? Agora, não sei de que forma ele estaria influenciando a cultura francesa, eu acho que isso nunca deixaria de acontecer, né? De alguma forma, trazer trazer essa cultura brasileira tão rica, né, e com tanta diversidade, eu acho que acaba tendo alguma influência, né? Uhum. E você acha pelo fato de ele estar morar alguns meses por ano por aqui, todo esse carinho que tem os franceses pela obra dele, faz com que a França seja muito importante, mais importante que os Estados Unidos, por exemplo, não sei qual é o número, como tem muito mais gente, poderia ter muito mais leitores, né? Como é que é o carinho, né, da relação dele com a França em relação aos outros países que também gostam, apreciam a obra dele? Bom, sem dúvida o carinho dos franceses é muito grande, né? Mesmo conhecendo, como eu falei, conhecendo na parte musical, o Chico, através de versões, às vezes diferenciadas, o interesse pela literatura dele, eu acho que é muito grande. Mas, sem sombra de dúvida, fora do Brasil, o país que mais se encanta com a obra do Chico, que adora o Chico, é Portugal. Sem sombra de dúvida, né? A gente não pode esquecer, em maio do ano passado, ele recebeu o importante prêmio Camões, e é muito interessante pelo conjunto da obra também, e é muito interessante a gente perceber como as autoridades portuguesas se interessaram, recebeu mensagens do presidente de Portugal, da ministra da Cultura, inúmeros artigos, assim, eu lembro que tem um artigo muito bonito, esqueci agora o nome do jornalista, que fala o que eu aprendi de Chico Buarque, desde quando ele era criança, ouvia a banda, como ele foi se conscientizando politicamente em todos os sentidos através do Chico. E os portugueses adoram, por exemplo, chega em Portugal para apresentar um trabalho, motoristas de táxi, você vai trabalhar, as pessoas universitárias, vai falar o que, Chico Buarque, imediatamente põe uma fita do Chico lá, então os portugueses têm um encantamento com ele, também podem ter acesso às letras dele, né, que os franceses, infelizmente, não têm, os que não dominam o português, né. Eu acho que ele é aceito fora do Brasil. E a Alemanha, como é que aconteceu a tradução? Qual é a dedicação deles para a obra do Chico, visto o meu irmão alemão? Foi muito impressionante. Eu diria que as resenhas são ainda mais elogiosas do que as francesas. E eu gostaria, se você permitir, eu separei até uma francesa e uma alemã, mas não sei se vai dar tempo de ler a francesa também. Sim, vamos. Que eu acho que são bastante ilustrativas. Então, antes, Lena, a francesa, já que você está falando da relação dele com a França, é um trecho de uma resenha do romancista, ensaísta e crítico literário Sebastião Laparque no Figaro. Ele diz: existe alguma coisa de fita de Moebius em todos os romances de Chico Buarque. Uma vez engajado no tobogã de suas histórias, em que os caminhos levam a caminhos que conduzem ao interior de outros caminhos, torna-se impossível reconhecer o início ou o fim. Ao contrário do que se pratica hoje, numa grande parte da literatura francesa contemporânea, o seu belo texto é realmente um romance, segundo a estrita e irrevogável definição do dicionário Littré, uma história simulada escrita em prosa. Existe alguma coisa de deriva no Irmão Alemão, de frenética odisseia. E ele continua falando da biblioteca, que houve críticos brasileiros, houve um crítico especialmente questionou o sentido daquela biblioteca. Ele fala assim, ele vai falando da biblioteca e fala, essa biblioteca é um ensinamento que esse romance surpreendente esconde. Se aquele que não lê vive somente uma vida,
o amador de livros tem a alegria de viver 1000 outras vidas além da sua. E, finalmente, eu separei uma resenha alemã, que foi traduzida pelo meu colega Georg Ott, de um dos semanários mais importantes da Alemanha, o Die Zeit, Jan Jessen, a pronúncia alemã não deixa muito a desejar. Eu achei muito interessante essa resenha, eu vou só destacar um trecho. De um modo geral, os recursos que o autor manuseia com aparente leveza são de uma elegância inteligente cativantes, isto é, são uma coisa só. A filigrana precisa dessa prosa suscita admiração. Desde a primeira página, Chico Buarque imprime ao rosto do leitor esse sorriso de expectativa, esse fascínio imbuído de um ligeiro horror, a capitulação diante de uma inteligência superior que conhecemos da leitura dos clássicos. Pelo menos é o contrário da expectativa de uma decepção que marca a luta com que se lê, de um modo geral, a literatura contemporânea alemã, sempre com a preocupação se o experimento é demasiadamente audaz ou se os recursos são demasiadamente domésticos. Não se preocupe no caso de Buarque. Ele consegue ser, ao mesmo tempo, absolutamente moderno e absolutamente sutil. Essa disposição eu achei muito interessante, porque o Chico estudou arquitetura até determinado ponto, e esse crítico foi por aí. A disposição curiosa do romance de se fundar pela metade na realidade, pela outra metade não, ou seja, de não dissolver tudo em ficção, não lhe causa a mínima dificuldade. Em parte, a casa flutua, em parte, ela está apoiada em estacas, uma arquitetura narrativa da qual a teoria da literatura acadêmica nem daria conta, mas Buarque nos mostra como isso é possível na prática. Ele é um artista, um gênio, né? E um crítico muito respeitável da Alemanha. Muito bem. Ana, antes de passar para a última pergunta, alguém me perguntou outro dia, eu nunca li nada do Chico, o que você me aconselha? Eu disse o Irmão Alemão. O que você, enquanto professora de literatura, aconselharia alguém para começar a ler as obras do Chico? Bom, talvez por Budapeste, mas eu não sei, eu acho Leite Derramado, talvez, né? É difícil começar, então claro, o Irmão Alemão, tem esse último, né? Mas eu acho que eu indicaria mais com Leite Derramado. Talvez, é difícil responder essa pergunta. Pois é, mas tem um começo. Ana, para acabar, né, porque a gente tinha estipulado 30 minutos de entrevista, seria uma questão sobre o Chico é artista, tem 1000 aspectos que a gente pode falar. A gente escolheu hoje falar sobre o Chico e a França, porque é o tema do teu trabalho, do teu próximo livro. E o artista, um cidadão brasileiro. O que você poderia nos dizer? Eu outro dia estava pensando em comentários que fizeram sobre ele, eu acho que, eu até anotei aqui, e acho que é um momento que eu posso ler 2 comentários, um muito breve e outro um pouquinho maior. Eu acho que, de alguma forma, talvez responda essa sua pergunta. Um é do jornalista Fernando de Barros e Silva, um jornalista, aliás, muito interessante, atualmente escreve no Globo, tem um blog lá. Ele diz assim: de nenhum outro compositor ou escritor contemporâneo, talvez se possa dizer que a história do Brasil, de 1964 até hoje, passa por dentro de sua obra. E outro é do parceiro dele, o conhecido Rui Guerra, que é um depoimento de 98, ele está frisando mais o compositor, mas eu acho que valeria para tudo. Julgando com o nome dele, Chico Buarque de Holanda, que aqui ele já foi Chico Buarque da Mangueira, no desfile, Chico Buarque de Holanda, Chico Buarque do Brasil, aí ele chama o pequeno texto dele de Chico de Holanda, de aqui e de ali. Parceiro de euforias e desventuras, amigo de todos os segundos, generosidade sistemática, silêncios eloquentes, palavras cirúrgicas, humor afiado, serenas firmezas, traquinas, as notas na polpa dos dedos, o verbo vadeando na ponta da língua, tudo à flor do coração em carne viva. Cavalo de sambistas, no sentido do candomblé, né? Alquimistas, menestréis, mundanas, olhos roubos, suspiros nômades, alma deriva. Chico Buarque não existe, é uma ficção, saibam. Inventado porque necessário, vital,
sem o qual o Brasil seria mais pobre, estaria mais vazio, sem semana, sem tijolo, sem desenho, sem construção. Acho que Muito isso, obrigada. de alguma forma, fala um pouco da importância de Chico Buarque para o nosso país, né? Muito obrigada, Ana. Muito obrigada por esse tempo junto conosco. Queria dizer para os auditores que a gente fica por aqui, mas vocês podem ver, e quem não pôde ver, poderá rever no site Alter Brasilis. Muito obrigada pela presença e até a próxima. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Eu que agradeço, mas até a próxima. Até a próxima.